Obrigado, Rodrigo. Agora, então, para dar continuidade, Cássio Martinho, um dos coordenadores da Escola de Ativismo. Junto com ele. E com ela, e com o outro que está aqui. Bom, boa tarde. Muitas questões apareceram aqui nestas discussões, nesses debates. E eu queria pontuar algumas delas, tentando enveredar por um outro caminho, possivelmente. Antes disso, eu queria comentar sobre o que é a Escola de Ativismo. É uma organização que tem cerca de um ano, pouco mais de um ano de existência. Começou, portanto, o ano passado. Nós já realizamos alguns cursos de formação, alguns processos de aprendizagem em ativismo e mobilização social. E estamos aqui no Rio realizando um dos nossos projetos que se chama Lab Rio +20, que é o Laboratório de Ação Política e Mobilização, que tem a Fundação Avina e o IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, como apoiadores. Nós estamos fazendo assessoria e capacitação de cerca de 13, 14 organizações ou movimentos no que nós chamamos intervenções midiático-políticas. Aqui vem uma questão que eu acho que é importante para nós pensarmos o ativismo em tempos de rede. É um ativismo que é baseado em intervenções midiáticas. Este é um aspecto, então, que estabelece um nexo direto, portanto, uma relação direta com a discussão que nós estamos a fazer aqui. Ainda mais porque todo mundo sabe que a internet é mídia. A internet é mais do que mídia, mas nós, neste momento, a estamos utilizando como uma importante mídia. E aí vem algumas ideias que me ocorreram durante essa nossa conversa. Finalmente, nós temos uma alternativa à TV. Até então, nós não tínhamos. O que significa ter alternativa à TV? Eu não podia me comunicar com milhares de pessoas. Hoje, eu posso. Eu sei que não são tantas milhares assim. O Rodrigo conseguiu 8.000 compartilhamentos, é um ponto fora da curva. Mas é incrível como, neste momento, portanto, nós conseguimos realizar, obter um determinado alcance de audiência, de leitura, em relação às nossas próprias mensagens, coisas, a situação que não acontecia muito frequentemente antes do advento da internet. Aí eu queria comentar um pouco, falar um pouco da televisão em relação a isso. Eu recentemente li um livro, foi lançado pela editora Boitempo, chamado Occupy. Ele foi lançado em parceria pela Carta Maior e outras organizações e custa R$10. Foi lançado neste ano, baratinho, não tem lucro, e ele fala da grande experiência de mobilização recente no mundo, que é conhecida pelo nome de Occupy. Aqui no Brasil, nós tivemos algumas experiências das acampadas. A mais conhecida, a situação dos Occupy é do Occupy Wall Street, em que pessoas foram para o Parque Zuccotti, em Nova York, e, de fato, acamparam. E ali, na introdução do livro, ele faz ligação de alguns fenômenos, comentando como esses fenômenos de mobilização e ativismo parecem ser um só. E neste texto ele diz assim, que a Primavera Árabe é a primeira revolução, ou melhor, a Primavera Árabe é a revolução do Twitter e do Facebook. Ou seja, no texto se atribui como uma das causas, ou como um dos agentes fundamentais da série de rebeliões populares que mudou a face do norte da África e do Oriente Médio, duas ferramentas de comunicação e interação na internet, o Facebook e o Twitter. Aquilo acendeu, me parece, um sinal vermelho, um sinal de alerta na minha cabeça, para ver se é isso mesmo. Quer dizer, então, que é o Twitter e o Facebook que produziram a Primavera Árabe. E as outras revoluções que vieram? E os grandes outros levantes que ocorreram? São fruto, por exemplo, do rádio e da televisão? Ou do panfletinho? Do flyer, do cartaz? Maio de 68, portanto,
é um fenômeno dos cartazes de rua? Será que a causa fundamental da eclosão de uma mobilização popular de grande envergadura é, de fato, a tecnologia que se usa para transmitir as mensagens? Aí, recentemente, conversando com o próprio Marcel, ele me lembra que o principal veículo a transmitir o fato que fez eclodir a Primavera Árabe foi a Al Jazeera, que é uma TV, uma emissora de TV. Que fato que fez eclodir a Primavera Árabe? Um vendedor da Tunísia, Mohamed Bouazizi, botou fogo em si mesmo porque estava contrariado, em protesto contra fiscais da prefeitura que impediam de ganhar dinheiro. Ele bota fogo. Aquilo produz um levante popular. A televisão mostra ele colocando fogo em si mesmo. Aquilo repercute. As pessoas repercutem, de fato, e usam para isso Twitter e Facebook. Mas atenção, que foi ali o elemento que levou adiante, que deu escala, muita gente falou em escala aqui, foi a TV. E aí vamos pensar na velocidade e escala. Se eu apareço no Jornal Nacional, eu apareci como papagaio de pirata. Para quem não é daqui do Brasil, papagaio de pirata é aquele que aparece sempre ao lado da autoridade ou do personagem da notícia, tá? Então, você é visto por 40 milhões de pessoas. Enquanto que eu passar tweets e colocar posts no Facebook, vai atingir não sei quantas pessoas, atinge muita gente. Escala e velocidade ainda me parecem ser uma propriedade muito interessante da TV. Isso desmerece a internet? Não. Só que a gente deveria pensar em não reproduzir o velho e fácil discurso atual da moda de que estamos no tempo da internet, portanto, a internet é que é o negócio. A internet é que é o elemento fundamental para produzir ativismo e mobilização. Voltando à questão da Primavera Árabe. Quer dizer, então, que depois que eles souberam, que os tunisianos souberam da autoimolação do Mohamed Bouazizi, eles foram às ruas assim? Saíram de casa e foram para as ruas? Onde estão as organizações políticas do país, as organizações de base, toda a organização associativa, portanto, da sociedade, que, de fato, constrói as bases políticas, institucionais, sociais para a eclosão de levantes populares que mudam a face de um país? Elas se comunicam pelo Twitter e pelo Facebook, é óbvio, mas neste talvez não seja o elemento fundamental da organização da mobilização. Voltando a um fato brasileiro. Quantas milhões de pessoas nós botamos nas ruas nos últimos tempos usando Twitter e Facebook? Em 1984, aqui na Candelária e na Cinelândia, em 1984, nós tivemos 1 milhão de pessoas. Eu sempre confundo, não sei porque eu não sou do Rio, se é Candelária ou se é Cinelândia. Alguém sabe? 1 milhão de pessoas na praça, em julho ou junho de 1984. 3 meses depois, na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, 1.500.000 pessoas vão às ruas. Não tinha celular, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha internet. A maior mobilização de rua da história do Brasil. Ok, assim, a ideia é a gente começar a desconstruir a resposta fácil. Ativismo, internet. Ativismo, Twitter. Vamos mobilizar as pessoas, vamos usar a internet. Não é bem assim, tanto é verdade que até hoje nós não conseguimos colocar nas ruas tanta gente quanto naquela época. A gente consegue colocar a gente na rua. E aí vem uma outra questão que eu acho que é bacana para nós pensarmos nessa relação entre internet e ativismo. Por que nós vamos para a rua? Já que nós estamos na troca dos e-mails, dos tweets e nos posts de Facebook, para que ir para a rua? Aqui nós iremos para a rua. Aliás, vai ter uma marcha, dia 18, segunda-feira, concentração no MAN, às 2h da tarde. É a marcha ré, contra os retrocessos ambientais do governo. Beleza? Vamos para a rua para quê? Por que a gente não vai fazer um tuitaço? Vamos para a rua, vamos fazer tuitaço, é óbvio. Por que dia 20 tem a grande marcha da Cúpula dos Povos? Para quê? Se
a gente poderia simplesmente passar os nossos posts, os nossos e-mails, etc. Essa é uma discussão que eu acho que merece ainda bastante elaboração teórica, bastante registro, bastante pesquisa. A capacidade de mobilização das ferramentas, das tecnologias de informação e comunicação é evidente. O Rodrigo acabou de demonstrar algumas delas. Não podemos colocar na conta dessas ferramentas, das TICs, o sucesso de qualquer mobilização ou de qualquer forma de ativismo. Tem uma outra coisinha que eu queria comentar em relação a isso, sobre, afinal de contas, então, quais são, talvez, as grandes novidades. Primeira grande novidade, que me parece ser sensacional, é absolutamente surpreendente, o mundo voltou a escrever. A gente não escrevia até alguns anos atrás. Escrevia de vez em quando, mas hoje todo mundo faz texto. E mais, juventude só escreve. Fala, escreve, mas mais escreve do que fala. Outra coisa, nós voltamos ao mundo do autorretrato. O autorretrato tinha desaparecido como forma de expressão, passou a valer o autorretrato. Terceira coisa, viramos editores de imagem. Isso é muito interessante. Muito importante. Nossa capacidade de lidar com a imagem agora é diferente, porque nós não somos só mais espectadores, receptores, nós somos produtores, editores de imagem. E não é só produzir, eu recorto a imagem, eu edito a imagem. Eu tenho agora uma gramática da imagem que eu não tinha antes. E daqui a pouquinho eu saio do autorretrato e faço meu autovídeo. E boto aonde? No meu veículo de vídeo, e passo a ser roteirista de vídeo. E passa a ser editor de imagem de vídeo. E passa a pensar no tempo da mensagem. E passa a pensar na edição do tempo da mensagem. Essa eu acho que é um negócio sensacional que nós temos aí. E outra coisa que nós viramos também colecionadores de citação. No Facebook a gente sempre coloca uma citaçãozinha. Bom, mas isso é brincadeira. Acho que agora tem alguns elementos que eu acho que são muito importantes. Primeiro aspecto que me parece ser definidor. Eu já falei, enfim, nós temos uma alternativa à TV. Aquilo que o Chris Anderson, num livro dele, chamou de a cauda longa. Nós temos a possibilidade, coisa que não acontecia tanto antes, de sermos produtores de informação, editores de informação, além de meros receptores de informação. A segunda coisa aí tem a ver mais com o trabalho do ativismo, da mobilização e com a ideia de rede fora da internet. As tecnologias de informação e comunicação nos permitem organizar as pessoas de uma forma que antes não acontecia. É o caso, Rodrigo, bem, os dois exemplos foram super legais, mas o caso do menino de Jundiaí é emblemático. A gente consegue organizar as pessoas sem as velhas fórmulas de organização que nós tínhamos como as únicas no passado. Como é que a gente faz para organizar as pessoas? Temos que chamar para uma reunião, né? E aí passamos quantas semanas fazendo reunião para estabelecer a carta de princípios. E depois da carta de princípios, o estatuto, aí constituímos a estrutura da organização e aí que nós vamos para a ação. A tecnologia da internet nos permite construir organizações ad hoc. No latim significa para aquela finalidade, organizações temporárias, organizações transitórias que fazem a coisa acontecer e desaparecem. Organizações sem instituições. Eu acho que esse é um detalhe essencial para aquilo que nos interessa discutir aqui, que é ativismo e mobilização. É possível promover organização sem criar formas institucionais, sem utilizar dos métodos institucionais de organizar. E, por fim, o terceiro aspecto, que pouca gente considera na hora de falar de rede. Nós nos organizamos com qualquer pessoa. E nós trabalhamos em rede com os desconhecidos.
O discurso que eu já venho ouvindo há anos e anos que eu trabalho com redes nesse campo há muito tempo é preciso construir confiança entre as pessoas para a gente poder trabalhar em rede, é preciso a gente criar intimidade, é preciso nós termos objetivo comum e consolidar o grupo e grupalizar e ter um corpo sólido. Agora, essas formas de organização nova, essa tecnologia nos permite juntar pessoas em quem a gente não confia, que sequer a gente conhece, para fazer alguma coisa juntos, para depois de fazer essa coisa juntos, desaparecermos uns dos outros. E mais tarde, lá adiante, fazemos outra coisa juntos, com pessoas desconhecidas, com as quais eu não tenho a mínima confiança. O paradigma, portanto, eu acho que nos ajuda nessa nossa reflexão, alterado pelas tecnologias de informação e comunicação, é este da confiança. Nós não substituímos a confiança pela desconfiança, não. Nós simplesmente conseguimos uma alternativa à confiança. Essa é uma discussão longa, que a gente pode fazer depois, mas eu acho que merece uma reflexão mais continuada a respeito desse assunto. Bom, são alguns toques a partir dessa nossa conversa, sempre lembrando que nós temos aí uma espécie de retorno da ação individual. Assim, o indivíduo ganha, em termos políticos, um novo status enquanto agente de transformação. Se até então nós precisávamos muito da organização política, do grupo, do coletivo, vamos falar, do partido, a gente não precisa mais. Ainda mais desse, do partido. Mas assim, talvez precisemos, tá, gente? Assim, não é bem isso. A coisa é mais complexa do que as verdades absolutas. Mas, de qualquer maneira, uma alternativa existe com bastante clareza, com bastante evidência. É isso. Obrigado, Cássio. Agora, então, para a gente já caminhando para os términos, ainda temos a fala do Lucas Campodônico, que é um dos articuladores da campanha de conscientização de jovens para Rio Mais 20 e Rio Mais Voz. Hola, voy a pedir 2 perdones. El primero es porque no hablo portugués. El segundo porque ayer estuve en Río más 20, pero caipirinhas, y dormí 1 hora y media. Así que voy a estar muy lento, que por ahí ayuda para que me entiendan mejor. Emilio sabe, por eso se ríe. Les voy a contar de una campaña que hicimos con muchísima gente, que obviamente usamos internet para difundirla, y que la excusa era justamente utilizar a esta cumbre tan importante para llamar la atención de mucha gente. Y un poco el eje o la semilla de la campaña, que buscaba que la gente normal empiece a involucrarse con desarrollo sostenible, era entender que las cumbres pasan, pero que generalmente hay pocos resultados, o por lo menos muy poca gente se entera de lo que pasa, o muy pocos de los resultados que se generan terminan aplicándose. Y eso generalmente, y sobre todo a los jóvenes, les produce algo muy adolescente, que es que se genera una relación donde están los ciudadanos versus el sistema, como si hubiesen 2 cosas separadas. Y nosotros, como dejamos de ser adolescentes, o muchos de los que participábamos, pensábamos que estaba bueno acordarse de nuestro amigo Albert y pensar que para generar nuevos paradigmas había que generar también nuevas maneras. Y en esa línea se nos ocurrió que por ahí no era tan interesante denunciar, sino ponerse en acción, contagiar, generar algún tipo de esperanza. Y obviamente para difundirlo en internet era fundamental. Y generamos este logo, que es muy simpático, creo, a mucha gente le gustó, porque de alguna manera bastante fresco. Y obviamente internet, comunicación, mensaje, enunciación,
había que ser fresco para llegar a mucha gente. Y armamos esto, una campaña abierta, fresca, relajada, optimista, sin jefes ni dueños. Y este pequeño detalle de sin jefes ni dueños es algo que permitió justamente Internet. O por lo menos, de alguna manera, y esto no quiero decir que hubo jefes y dueños, pero sí la fantasía de que era realmente anónima y que realmente había emergido de la nada. Eso es la magia que tiene Internet. Y hicimos como estructura, necesitamos una plataforma, algo que nos genere sentido de pertenencia, y armamos una página donde obviamente había Facebook, Twitter, todos los idiomas y todas las bondades que Internet genera. Y fue muy exitoso, porque con una campaña fresca, relajada, optimista, pudimos llegar a muchos canales de televisión, a muchas radios, a muchas revistas, a muchos diarios, a otros sitios de Internet, no solo el nuestro, o sea, justamente esto de la red, de estar en otros blogs, en otras páginas, en otro Facebook, en el retuiteo. Y la verdad que es maravilloso. Esto no es una información que yo puse, sino que me dijo Melina, que era la persona que se ocupaba, que solo con 10.000 seguidores genuinos, digo, que no se pagaron, llegamos solo en nuestra página de Facebook a 2 millones de personas. O sea, 2 millones de personas pudieron ver qué estábamos haciendo. Y eso replicado en todos los medios fue muchísima gente. Y hasta ahí venimos bárbaro. Hasta ahí es donde Internet parece una salvación, o por lo menos un buen ser que nos va a ayudar en el cambio. Pero cuando uno sigue buceando en Internet, descubre que 2 chicas tontas por otro chico tonto que pone y le pide a la gente que diga quién es más linda, son 2 modelos argentinas, y créanme que son muy tontas. Tiene 7.000 seguidores, con lo cual posiblemente también tenga 2 millones de impacto. O esto que no es tonto, porque no quiero ofender a nadie y amo el fútbol, es un fan club de México, que lo organizaron 2 personas y tiene 13.000 seguidores. Con lo cual también podríamos pensar que llega a 2 millones de personas. Y estas las saqué hace 2 horas, no es que estuve investigando para agarrar. Pongan cualquier página de cualquier cosa y un shampoo tiene más seguidores que Seven Suzuki. Y obviamente las marcas, el poder de las marcas. Acá dice 1.2 porque ya no alcanzan los miles, son 1.200.000 personas que siguen a Sony. Creamos en Sony. Y acá hay muchas cosas. Primero, entender el canal como una herramienta. Entender que el canal no puede ser el resultado de una campaña. O sea, que la causa es por encima de cualquier herramienta. Lo segundo, que justamente no lo tenía pensado, pero salió a partir del debate de la mesa, que para mí Internet puede ser algo increíble, pero si algo increíble pasa antes, que es que se cambien los valores. Porque por ahora Internet es simplemente un reflejo, por lo menos para mí, de la realidad. No hay 2 mundos distintos. Digamos, la realidad se construye y lo que se construye se refleja en Internet. No hay gente mala en la vida real y gente buena en Internet y buenas causas. Es lo mismo. Si hay 5 activistas en la vida real, hay 5 activistas en Internet, y si hay 50 empresas, hay 50 empresas en Internet, y si hay 5 delincuentes, seguramente también tienen Facebook. O sea, es simplemente lo mismo en otro lado. Puse el cuidado de la esencia porque justamente cuando uno hace una campaña y entiende el poder de Internet, tiene la tentación de buscar seguidores por tener seguidores en sí. Es casi el ego de tener más seguidores. Es casi como uno se olvida de la causa y lo único que hace es ver el Facebook si tiene más seguidores. Es algo normal. Yo trabajo para empresas, asesoro, y pasa eso. Se preocupan porque no les importa ya el contenido a veces de lo que ponen en su fanpage. Lo que importa es cuánta gente entró. Y sí me quería basar en lo que para mí fue algo muy lindo de la campaña que hicimos. Que esto representa 200 ciudades que se sumaron. Esto es el mundo real. Digo, esas 10.000 personas que siguieron a Río Más Voz
lograron que haya 200 ciudades en el mundo, un día, que fue el Día de la Tierra, que se juntaron, que se conectaron. Ya tiene que ver con piel, porque Internet globaliza por un lado, pero separa por el otro, porque es la misma avalancha de información que tenemos. Yo paso horas y horas de Internet, horas y horas. Tengo amigos de Internet, a tal punto que cuando vengo a un congreso nos abrazamos como decimos, por fin nos podemos ver. Es increíble. Y eso sucedió en ese evento. O sea, que era volver un poco a la imagen. Y no quiero entrar en un discurso hippie porque realmente no lo soy. Quiero entender la necesidad de que los valores estén por arriba de cualquier tipo de medio. Estos son fotos de la campaña. Digo, voy a nombrar a alguien que no está, pero que los que la conocen saben que es digna que se mencione. Mariana Matos, por ejemplo, y esto también es otra de las ventajas de Internet de conexión, es alguien que se mató por la campaña y que hasta creo que personalmente difiero mucho en cuál es el camino. Lo bueno es que Río Más Vos fue una campaña que aceptaba todos los caminos. Esto fue en Buenos Aires, se juntaron 10.000 personas el Día de la Tierra. Y fue un evento increíble porque no lo había organizado ninguna ONG. Y cuando nos preguntaban qué era Río Más Vos, no era una ONG. Era gente que se había juntado a convocar a otra. Obviamente había ONGs, había de todo. Había perros, se sumaba cualquiera. Esto fue en Ghana, fue una aldea. Puse pocas imágenes porque son, digamos, 200 ciudades y hay muchísimos flyers distintos, porque lo que queríamos justamente era mostrar la diversidad. A veces Internet lo que hace es, en esta globalización, destruye las diferencias, porque te ofrece ver al otro y eso todo el tiempo te contagia a ser parecido al otro. Y algo que fue lindo de la campaña es que creo que lo supimos usar bien, porque si bien nos conectábamos en Internet, el mensaje era que respetemos las diferencias de cada ciudad donde se aplicaba la campaña. Porque la sustentabilidad es algo muy amplio y en cada comunidad tienen problemas de sustentabilidad muy distintos. Y eso se reflejó en la campaña. Los temas que se hablaban en cada comunidad eran muy distintos. Y eso se reflejaba en Facebook. Entonces veías charlas en escuelas en ciertos lugares, en empresas en otros, bicicleteadas en lugares donde por ahí las ciudades tenían menos espacio para los ciclistas. Y era un poco el reflejo de eso que nos pasaba a todos como un colectivo que necesitaba expresarse juntos. Estas son acciones concretas, esto es en República Dominicana. También hay cientos y cientos de imágenes, porque antes de ese 22 de abril, todos los que participaban era como que era un paraguas, ya lo venían haciendo, no lo hacían por Río Más Vos. Río Más Vos era la excusa para sentirnos juntos, nada más que eso. Esto era la incidencia política, porque como había gente que creía en la permacultura, había gente que creía en los procesos institucionales. Esto es en la COP en Durban, o talleres en escuelas. Eso me parece que fue Río Más Vos, sacar un poco el chico. Yo estoy casi convencido que si juntasen 500 chicos de todo el mundo y los juntan 4 horas en una escuela sin mucho presupuesto, van a hacer mucho mejor o definir mucho mejor qué deberíamos hacer como especie que se encuentra frente a un gran problema. Y para cerrar Internet como algo global, está claro que hay casos donde ayuda mucho, pero a mí por lo menos cuando estudié me enseñaba mucho de ver las fuentes. Internet se transformó en un negocio y me encanta el capitalismo, pero tiene una esencia de negocio, entonces es muy difícil que salga de esa lógica. Cuando se encuentran casos en Internet que de alguna manera son trascendentales o para mostrar como ejemplo, es algo parecido como cuando una persona de la favela es futbolista y termina siendo millonario y se lo muestra como el ejemplo del ascenso social. Son casos muy puntuales. En realidad eso no pasa. Pensaba lo mismo en esto de Internet como gran compañía de democratización. Hay muchas cosas que democratiza, pero hay muchas cosas que lo globaliza y para mal. Posibilita que se rompa esa diversidad. Pensaba en esto también de algo parecido que tuvo el estado de bienestar, de cambiar ciertas cosas para que no cambie nada. Y creo también que pasa algo con lo que es el desafío si queremos que realmente algo pase, que algo sea distinto, es no entrar en esa lógica, porque
me pasa mucho a mí con economía verde y no tengo ninguna postura realmente tomada al respecto. Pero a veces siento que es cambiar ciertas cositas para que no cambie nada. Y me parece que ya no hay tiempo para esa forma de pensar. Hay que cambiar muchas cosas para que realmente cambie todo. Así que nada, bueno, eso. Muchas gracias. Pueden ver lo que fue Rimas Voz, no tiene sentido que les cuente en detalle. Y estoy convencido que es mucho más fácil hacer un like que arremangarse y trabajar con gente para que las cosas mejoren. Gracias. Obrigado, Lucas. Como a gente já está no horário aí, a gente já está estourando os limites do tempo que foram concedidos para a nossa atividade. A gente vai continuar infelizmente, vai ter que continuar nossas conversas pela internet, e não vai dar para dar continuidade por aqui. Só um lembrete antes da gente encerrar. Tem aqui alguns moleskines que o pessoal da organização quer entregar para cada um de vocês, como uma lembrança da atividade. E a gente vai colocar aqui o link, na verdade, do grupo que vai ser criado no Facebook para dar continuidade às conversas e às discussões. E só duas colocações aí para a gente encerrar. Como eu comecei contando a história da internet, em relação à Eco 92, que naquela época nem o e-mail era utilizado, é importante a gente fazer uma relação da temática que está sendo abordada nessa conferência com as discussões atreladas à internet. Ou seja, os desafios que estão postos para a gente em escala planetária e, na verdade, a necessidade de urgência. Querendo ou não, a internet ela abre a possibilidade para a gente enfrentar esses desafios, tanto nessa escala como nessa velocidade, né? E, na verdade, o que a gente tentou retratar aqui um pouco, começando pelas conversas de forma distribuída, depois sendo alimentado, essas conversas alimentando as falas das pessoas que apresentaram aqui alguns casos e alguns elementos e algumas ideias, e dando continuidade dessas conversas na internet, era um pouco trazer para o processo da metodologia a dinâmica que a gente vive dia a dia na internet. Ou seja, a gente vai continuar lá na internet, mas a gente teve o contato aqui corpo a corpo. A gente teve as conversas distribuídas, que proporcionaram outras conversas. Então, a ideia era um pouco essa. Era que a gente discutisse também um pouco no espírito daquilo que a internet nos possibilita. Era isso aí. Muito obrigado.